Olá, bem-vindo se você não é aqui, se você não é, bem-vindo de volta para mais um vídeo. E hoje um vídeo que eu estou extremamente animada, porque é um vídeo diferente do que eu geralmente faço. Hoje a gente não vai estar gravando vlog e a gente não vai estar falando sobre livro. Quer dizer, vai estar falando um pouco, mas não vai estar falando muito. Não é o foco do vídeo. Hoje a gente vai entrar num outro lado da minha personalidade, porque não é só de livros que uma pessoa pode viver. Eu tenho muitos hobbies diferentes, além de ler. E hoje eu trouxe 2 desses hobbies pra vocês. Era pra ter um pouco mais, mas eu achei que o vídeo ia ficar muito longo. Eu falei, não, vamos deixar 2? Se vocês gostarem, eu trago outros hobbies diferentes. Mas eu trouxe 2 hobbies aqui, um super simples, super básico, bem assim, qualquer um consegue fazer com 5 minutos, você tá ali atualizando um hobbyzinho básico, e o outro já é uma coisa um pouco mais elaborada, mas também que é muito divertida. E eu tô muito animada, muito feliz com o resultado desse vídeo, e eu espero que vocês gostem. Segundo a Forbes Brasil, ter um hobby traz diversos benefícios, sendo eles redução de estresse, melhora na saúde mental, melhora na qualidade do sono, aumento da felicidade, impacto positivo na vida profissional e pessoal, diminuição da procrastinação, aumento no senso de produtividade e etc. Então, eu particularmente considero que ter um hobby, além da vida profissional, da vida acadêmica, seja lá o que for, é muito importante. E o meu primeiro hobby, claro, todos vocês sabem, é o meu canal no YouTube, que eu faço puramente por diversão, porque eu gosto de falar. E falar é bom, então eu gravo aqui pra vocês. Mas, além disso, eu tenho diversos outros hobbies e trouxe eles pra vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tragam de inspiração esse vídeo pra achar um hobby, pra não ficar só na vida monótona de, sei lá, ir pra escola, ir pra faculdade, ir pro trabalho, voltar pra casa e cuidar da casa e ir pra cama. Acha um hobby uma coisa divertida. Acabei de trazer vários benefícios que hobbies trazem. E vamos lá pro primeiro hobby do vídeo de hoje. Boa tarde! Primeiro dia de hobbies. E o hobby de hoje é um hobby um pouquinho mais simplesinho, um pouquinho mais tranquilinho, que é um hobby legal de manter. E o meu está precisando de atualizações, que é o meu Reading Journal. Que nada mais é que um diário de leitura, só pra registrar as leiturinhas do ano e algumas outras coisinhas vou mostrar pra vocês. Mas enfim, esse hobby especificamente é um hobby que eu gosto muito, porque ele é muito simples, só que ele explora muito a criatividade. Dá pra usar lápis de cor, canetinha, desenho, se não sabe desenhar, dá pra não desenhar, só escrever. Eu gosto muito do meu Reading Journal em geral, de manter, etc. Vocês vão ver que tá precisando de atualizações, muitas atualizações desse ano, mas eu gosto muito de manter ele, porque é isso, dá pra explorar a criatividade, só que de uma forma fácil, não é nada que dê um super trabalho, que você tem que sentar e ficar horas e horas e horas, e depois vai fazer uma bagunça e tem que arrumar a bagunça. Então eu decidi que vai ser o primeiro hobby que eu vou trazer aqui. Ele é todo bonitinho, meu Reading Journal é todo decoradinho, mas não precisa ser, ele era assim, e aí eu fiz na capa pra ele, colei. E enfim, ele começa em 2023, na verdade, com um sistema de estrelas, que é como eu dou nota para meus livros. E aí tem todos os livros físicos que eu tenho que ler, como vocês podem ver, tem muitos. Todos os livros que eu já li, basicamente, tipo, depois que eu parei de ler livros só de criança, sabe? Estão aqui com as estrelinhas deles, inclusive a quantidade de páginas está acabando. E aí tem a minha tag do final de 2023, aí começa 2024, tem séries que eu tenho que terminar, tenho que atualizar isso aqui também. Os meus livros favoritos de 2024 por mês e por estrela. Todas as minhas 5 estrelas do ano passado, o meu bracket do ano passado, então tem tipo um joguinho com todos os livros e o ranking depois. Qual foi o melhor? O melhor, no caso, ano passado foi Magnolia Parks, o que não é novidade pra ninguém que tá aqui. Tem a minha estantezinha do ano passado, desse ano tá bem diferente, eu vou mostrar pra vocês também.
segue no meio do ano de 2024, inclusive tá chegando de 2025, fico esperando o vídeo porque tá chegando. Que mais que temos aqui? Do final do ano, não adicionei nada entre o meio e o final do ano. E aí, o fim de 2024 com essa página bem decoradinha. E é o que eu falei, assim, no geral, vocês podem ver, começou com um negócio super simples, era papel e lápis só. E aí eu fui dando uma elaborada, a gente já chega aqui que tem a caneta colorida. E aí aqui já lápis de cor, canetinha e etc. Então é isso que eu gosto do Reading Journal, é que dá pra aproveitar bastante a criatividade sem dar muito trabalho. Não estou planejando adicionar mais páginas no Reading Journal hoje, porque, como vocês podem ver, já tá difícil manter as que eu tenho, eu preciso atualizar muita coisa. Mas esse é o primeiro hobby que eu decidi trazer pra vocês. Vamos atualizar esse bichinho. Reading Journal oficialmente atualizado. Vou aproveitar que vocês estão nesse ângulo aí para dar uma revisada no que eu fiz. Vamos lá. Para começar, aqui os livros em estrelas. Eu coloquei os livros que estavam faltando e eu cheguei no final da página, o que é muito triste porque eu tive que voltar e começar nessa página aqui, que significa que vai sair de ordem os livrinhos, infelizmente. Vou ter que passar isso lá pra frente daqui a pouco, mas enfim, fora isso. Aqui atualizamos os livros por mês. Eu li 4 livros em fevereiro e 1 em março e 1 em abril. Esse início de ano, realmente, a ressaca literária foi real, não estava conseguindo ler. Agora tá dando certo, agora eu tô conseguindo ler e ser feliz. Vamos ver se daqui pra baixo a gente aumenta essa quantidade de livros. No meu bingo, foram 3 tiquezinhos. Foi livro que começa com M, com Manacled, mais de 500 páginas, com Amanhecer na Colheita, que tem mais de 500 páginas, e com Tempestade de Ônix, que é o livro que eu tô lendo agora, que eu já li mais de 500 páginas, e ele tem muito mais de 500 páginas, e nova publicação também pode contar como Tempestade de Ônix, pode contar como Amanhecer na Colheita, porque ambos saíram esse ano. Aí aqui em 5 estrelas, Amanhecer na Colheita foi oficialmente adicionado, calma, faltam um parênteses aqui. Foi oficialmente adicionado à minha listinha de 5 estrelas, porque, olha que livro bom, que livro bom, que livro bom. E aqui no Book Bracket tivemos um debate, por quê? Diferentemente de março, que o único livro que eu li foi um livro que eu dei 2 estrelas, em fevereiro eu li 2 livros 5 estrelas. E aí, o que você faz quando você dá 2 livros 5 estrelas? Como é que você coloca? Você escolhe um favorito entre os seus filhos? Escolhe, né? Foi triste. Mas eu escolhi a resposta. Porque os 2 livros que eu li, que foram 5 estrelas, foi The Great Undoing, o segundo livro de Daisy Hates, o 4º livro de Magnolia Parks. E a resposta foi o segundo livro que eu dei 5 estrelas. Eu escolhi a resposta porque, por mais que eu ame Daisy Hates muito, o segundo livro, não, o primeiro também, mas por mais que eu ame aquele livro, a resposta é um livro que eu penso muito, com muita frequência, é um livro que me marcou muito, é um livro muito, muito bom, se você nunca leu, leia. Então, ficou ele como o melhor livro de fevereiro. Mas foi uma decisão, tá? Foi uma decisão dificílima.
E aí, Manicold em março, a gente já sabe que ele vai perder, ele já nem precisa estar aqui. E Amanhecer da Colheita, em abril, foi o melhor livro que eu li mês passado. Porque esse livro é perfeito. Mas enfim, não tivemos nenhum livro que eu realmente abandonei e nunca mais pretendo voltar. Livros de 2025, adicionei os que faltavam também. Faltava Manicold, faltava Amanhecer da Colheita. E a nossa estantezinha também. Continuei colori os 2 livrinhos. Até agora foram 9 livros esse ano, o que não é muita coisa, é bem longe do meu padrão. Mas é o que temos. É o que temos. Segundo hobby desse vídeo, eu trouxe o que eu acho que é o meu favorito, que é cozinhar, especificamente sobremesas. E o que a gente vai fazer hoje é biscoito amanteigado. Modéstia à parte, o meu biscoito amanteigado fica muito gostoso. Fica aquele biscoito que é viciante, que você quer ir voltar e ficar comendo o tempo todo. Ele mesmo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu já deixei todos os ingredientes separadinhos aqui embaixo. Vou passar a receita bonitinha pra vocês. Vocês estarão vendo o meu pote enquanto eu falo com vocês. Então, é isso. É uma receita muito simples. Vai 4 ingredientes, 5 se você contar a baunilha. E fica pronto assim, muito rápido. Então vamos lá. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar é manteiga em temperatura ambiente. A minha tá um pouco mais gelada, porque eu acho que deixa o biscoito um pouco mais firminho. Mas quase em temperatura ambiente, já dando pra manipular ela em cubinhos, porque fica mais fácil de misturar. Então, manteiga, 100 gramas de manteiga, dá licença, 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente, com uma xícara de açúcar, também medidinha já, uma xícara de açúcar junto com a manteiga, dentro de um pote. E mistura. Essa receita tem que misturar com a mão. Não tem o que fazer. Então, já deixa sua mão lavada, fica ali prontinho pra misturar com a mão, porque essa receita, se não botar a mão, ela dá errado. Não adianta, ai, mas eu posso fazer na batedeira. Não, vai dar errado. Ai, mas eu posso fazer com a colher. Não, vai dar errado. Com a mão, você vai pegar e vai misturar até formar uma farofinha. Assim, uma farofinha doce, sabe? Uma texturinha meio de uma areia molhada, assim, doce. Que é quando a manteiga vai ter se unido mais com o açúcar. Eu tenho uma dica. Eu prefiro fazer tudo com uma mão só, né? Tudo de misturar. Antes da receita ficar pronta, eu prefiro fazer com uma mão só. Por quê? Eu vou explicar melhor quando eu botar a farinha. Mas, no momento, sabe que é pra ficar com uma mão limpa. O que parece bobeira, mas faz diferença. Confia em mim. Vai misturando, vai mexendo. Quando você sentir que tá incorporando, assim, que a manteiga e o açúcar estão virando uma massinha gostosa, uma massinha bonitinha. Quando chegar mais ou menos nesse ponto, que não tem mais quase nada de manteiga em cubinho. Não tem mais nada de manteiga em cubinho, na verdade. E o açúcar já tá basicamente junto com a manteiga. A gente vai incorporar um ovo. Um ovo inteiro, clara, gema, o ovo todo. Incorpora um ovo. E essência de baunilha. Quanto de essência de baunilha? Quanto o seu coração mandar. Não, brincadeira, não bota muito não, porque senão vai ficar muito forte, vai ficar com muito gosto de essência. Eu gosto de colocar assim, uma tampinha do potinho, ó. Uma tampinha do potinho. Eu acho que já é uma boa quantidade de baunilha pra receita. E continua misturando. E se essa parte do ovo você quiser fazer com a colher, até pode, porque a gente já deu uma manipulada maior na manteiga. Mas eu recomendo fazer tudo na mão, com a mão bem lavada, pelo amor de Deus. E continua misturando, continua mexendo. Vai ficar gosmento, vai ficar meio esquisito, mas confia. E quando tiver bem esquisito, bem gosmento, bem... Sabe essa sensação? Quando tiver esse ponto aqui, que é bem molinho, você vê, não gruda na lateral, mas é bem molinho, a gente vai começar com a farinha. Tem
1 xícara e 3/4 de farinha nesse pote, que é o que eu recomendo. Mas a minha dica é, primeiro, adicione aos poucos, e segundo, mantenha o seu pacote de farinha, seu pote de farinha, seja onde você usa para guardar a sua farinha, do seu lado. Por quê? Porque biscoito, principalmente esses biscoitos que a massa tem que ficar mais durinha para você poder modelar e tal, eles são um pouco complicados. Porque depende muito da temperatura do seu ambiente, o ponto que ele vai ficar. Porque o ponto do biscoito se dá quase todo pela manteiga e pela farinha. Então, se o seu ambiente estiver muito quente, tipo, pô, calor do verão em Manaus, tá muito calor. A câmera vai ficar mexendo porque eu tô mexendo no biscoito, gente, desculpa. Se tiver muito calor, sua manteiga vai derreter mais rápido e seu biscoito vai ficar mais grudento. Se tiver frio, sua manteiga vai derreter mais devagar, seu biscoito vai ficar menos grudento. Então, o ponto depende muito da temperatura do seu ambiente, da temperatura da sua manteiga. E isso influencia na quantidade de farinha que vai, porque a farinha é pra gente ajeitar o ponto do biscoito pra ele não ficar grudando na mão. Então, esse 1 xícara e 1/3 de farinha, a receita vai estar toda aqui embaixo, inclusive, tá? A receita do biscoito inteira vai estar na descrição do vídeo. Mas essa 1 xícara e 1/3 de farinha, 1/3 não, e 3/4 de farinha, meu Deus. Elas são, ai meu Deus, elas são uma base, assim, é uma base mesmo, a palavra que eu quero. Pra você saber mais ou menos quanto tem que colocar. E aí você vai colocando aos pouquinhos, porque pode ser que precise de mais farinha, pode ser que precise de menos farinha, dependendo. E aí, você vai misturando, vai parecer que nunca vai misturar. Vai parecer que vai ficar nessa quantidade de farinha na parte de baixo do pote pra sempre, nunca vai misturar e que tá dando tudo errado. Não tá dando tudo errado. Confia em mim. Prontinho, o biscoito oficialmente no ponto. Ó, como ele tá lindo. Ele tá oficialmente no ponto, você consegue mexer nele, ele não gruda na mão. Essa mão aqui ainda tá suja, então, ó, grudando aqui. Por isso, da mão limpa, porque você consegue ter noção do que você tá fazendo. E agora que ele tá nesse ponto, bonitinho, lisinho, não tá quebradiço, eu vou levar ele pra geladeira. Muito rapidinho, só enquanto eu arrumo a cozinha e lavo a louça. É basicamente isso, é deixar na geladeira, dar uma geral na sua cozinha e preparar o espaço que você vai usar para abrir o biscoito. Para essa etapa, agora, eu já deixei tudo separado de novo, já tá tudo que eu vou precisar aqui. E o que é? Farinha. Nossa, farinha. A minha é sem glúten, sim, eu fiz o biscoito inteiro sem glúten, mas a farinha que você usar tá tudo bem, farinha de trigo, farinha de arroz, tanto faz. Farinha. Um rolo ou alguma coisa pra abrir a massa. Se você não tiver um rolo em casa, usa uma garrafa de vidro, usa alguma coisa cilíndrica que vai te permitir abrir a massa do seu biscoito. Um cortador. Eu tô usando esse de estrelinha, mas se você tiver outros formatos, usa outro formato. Se você não tiver nenhum, pode usar um copo, pode usar uma faca, pode usar qualquer coisa que dê pra você fazer num biscoito, dá certo. E eu peguei uma faca e uma espátula para transferir o biscoito da nossa bancada pro tabuleiro, o que é a parte mais difícil. E o tabuleiro já tá aqui, já tá com papel manteiga e o forno já está pré-aquecendo a 180 graus e ele vai ficar pré-aquecendo enquanto a gente abre os biscoitos para essa fornada. Nossa massa de biscoito tá aqui, tá geladinha, e o que eu vou fazer é separar ela em pedaços. Eu não vou abrir ela inteira. Por quê? Porque lembra que a gente estava falando do ponto da manteiga? Então, se eu deixar ela toda fora da geladeira, a manteiga vai começar a derreter. E o biscoito vai começar a amolecer. E para abrir, para cortar, vai ficar bem mais difícil. Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar a nossa massa e vou dividir ela em pedaços menores. Qual o tamanho do pedaço? O tamanho que você achar que deve. Tanto faz. Vou dividir ela em pedaços menores. O maior pedaço vai voltar para a geladeira. E a gente vai trabalhar com o menor pedaço. Massa de volta na geladeira. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai enfarinhar
o balcão, a mesa, seja lá onde você estiver, abriu. O que isso significa? Significa que a gente vai virar um pouco de farinha e vai espalhar só pra dar uma sujada no balcão mesmo. Sim, faz uma certa bagunça, então se você não tá afim de fazer a bagunça, acha outra receita pra fazer. Mas enfim, enfarinhar o balcão, vai enfarinhar o rolo também. Passa o rolo no balcão, enfarinha o rolo. Eu botei uma quantidade muito grande de farinha, nem precisava dessa quantidade não, tá? Vou até dar uma trazida na farinha aqui pra trás, a gente usa pro próximo biscoito. Mas enfim, enfarinhou o balcão. A gente vai pegar a nossa massinha, vai botar ela aqui no meio e vai abrir, sem muito segredo. Passa o rolo. Eu não recomendo ficar indo e voltando com o rolo assim. Eu acho melhor abrir, vai pra uma direção, aí vai pra outra, tudo pra mesma direção, porque eu acho que tem menos chance da tua massa grudar no rolo. Mas pode ser ilusão da minha cabeça também, não sei. Mas enfim, você vai abrir na finura que você preferir. Por quê? Deixa eu falar. Se você abrir ele muito fino, ele vai ficar muito mais crocante. Só que vai ser mais difícil pra, depois que você cortar, você transferir ele pro seu tabuleiro. Se você fizer ele mais grossinho, ele vai ficar mais molinho. Ele não vai ficar tão crocante assim. Ele ainda vai ficar crocante, porque esse biscoito fica bem crocante. Mas ele não vai ficar tão crocante assim. Só que vai ser mais fácil de transportar. Vou mostrar pra vocês a grossura que eu fiz agora que eu tirar essa primeira estrelinha. Temos a primeira estrelinha, toda bonitinha. Aqui pra mostrar pra vocês na frente também. Ai, meu Deus, não vou conseguir. Temos a primeira estrelinha. A grossura do biscoito eu fiz assim com o que eu chutaria que é meio centímetro. Não sei se isso é meio centímetro mesmo, mas fica aí o chute. E a gente leva pro tabuleiro. E assim a gente vai com o resto dos biscoitos. Tabuleiro oficialmente cheio. Vamos levar ele pro forno. De 12 a 15 minutos em 180 graus. 12 minutos depois e temos oficialmente a nossa primeira rodada de biscoitos. E agora eu vou fazer um passo que, assim, 100% opcional, mas eu acho que faz toda a diferença daquela cara de biscoito comprado na loja. Eu acho que faz toda a diferença, eu vou fazer. Se você não quiser fazer, não tem problema, se você achar que é desperdício ou qualquer coisa assim, não tem problema, não precisa. Enquanto o nosso biscoito tá bem quente ainda, eu vou pegar uma forma e vou enchê-la de açúcar. Não vou encher, vai. Eu vou botar uma camada de açúcar, assim, mais ou menos, uma camada bem colocada de açúcar. Eu vou pegar os nossos biscoitos e eu vou botar eles pra descansar, pra esfriar dentro desse açúcar. Tome cuidado porque eles estão bem macios. A gente bota eles nessa caminha de açuquinha. Aí você fala, nossa, mas que desnecessário, mas que coisa engordativa. Ai, quanto açúcar. Gente, esse biscoito é manteiga e açúcar, gente. Se você tá incomodado com a quantidade de açúcar, não faça o biscoito. É o que eu tenho pra te dizer. Mas enfim, a gente vai botar eles nessa caminha de açúcar. Todos eles, novamente, com muito cuidado pra ninguém quebrar, ninguém estragar. E a gente vai deixar ele esfriando nessa caminha de açúcar, que o açúcar vai grudar no nosso biscoito. E ele vai ficar com aquela camadinha em volta de açúcar, que é uma delícia. Então bota os biscoitos nessa caminha de açúcar. E depois faz o quê? Adivinha? Cobre com mais açúcar. Exatamente. Não se preocupa. Esse açúcar não vai ficar todo grudado no biscoito, tá? Não se preocupa, não vai ser isso tudo de açúcar em cada biscoito, pelo amor de Deus. Mas ele vai ficar com uma camadinha em volta de açúcar. Que eu tô só soltando açúcar, não pode estar. Que é absolutamente deliciosa e é o que faz toda a diferença e deixa com aquela cara de biscoito comprado. Então a gente vai deixar ele aqui
esfriando enquanto a gente faz o resto dos nossos biscoitos. Gostaria de começar pedindo desculpa pela mudança drástica de iluminação, mas tá nublado, vai cair o mundo lá fora, então tivemos uma mudança um pouco drástica de iluminação. Mas enfim, temos nosso biscoito pronto, todo bonitinho. Sim, eu fiz um coraçãozinho com a massa que sobrou, mas temos nosso biscoito pronto. Deu essa quantidade toda de biscoito e ainda teve uma parte da massa que eu congelei, então ela dá bastante biscoito dependendo da finura que você abrir a massa. E eles estão lindos, eles já estão frios, porque, como eu falei, quando ele fica frio ele fica mais crocante. Você tem que esperar ele esfriar pra guardar ele num vidro ou num pote. Qualquer coisa com tampa, não pode tampar ele quente, porque senão a umidade faz ele amolecer e ele vai ficar mole, vai perder aquela crocância que a gente gosta. Mas enfim, vamos experimentar, escolher um biscoitinho aqui. Olha como ele ficou crocante. Nossa, muito gostoso. Em menos de 2 horas, temos uma fornada inteira de biscoito e ele tá muito gostoso. Aprovadíssimo. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses 2 hobbyzinhos que eu trouxe pra vocês. Como eu falei, o Reading Journal é um hobby muito mais prático, um hobby que você vai sentar ali, 5 minutos do seu dia você já fez. É uma boa forma de acompanhar as tuas leituras se você tiver. E se você não tiver, quiser montar um diário normal, tem várias inspirações no Pinterest, várias coisas que você pode botar no seu diário que não tenham nada a ver com livro, se você não lê tanto a ponto de precisar registrar, ou qualquer coisa do tipo. Ter um caderno pra você fazer qualquer coisa, pra você desenhar, pra você escrever, pra você fazer lista, pra você fazer qualquer coisa. Traz um senso tão gostoso, traz um apego tão gostoso aquele caderno. E é uma coisa muito divertida de você fazer, esvaziar a cabeça. Então esse hobby é um pouco mais basiquinho. Já cozinhar leva um pouco mais de tempo, dá um pouco mais de trabalho, faz mais sujeira. Mas eu também recomendo muito, pra mim é assim, minha melhor terapia é entrar na cozinha e fazer alguma coisa complicadíssima ou super simples, mas tá ali na cozinha, mexendo, misturando, juntando tudo. Eu acho absolutamente terapêutico, absolutamente maravilhoso. Então, eu super recomendo. A receita de biscoito é muito fácil de fazer. Falei, em menos de 2 horas eu já tinha uma fornada de biscoito pronta. Você pode congelar a massa, deixar a massa congelada por quanto tempo você quiser. Depois é só descongelar e usar, tá tudo bem. Se você fizer o biscoito, por acaso vai testar a receita, ela tá aqui na descrição, como eu falei. Se você quiser testar a receita, me conta se você gostou, me conta como é que ficou, se deu certo, se deu errado. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses hobbyzinhos que eu trouxe. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, ajuda muito. Eu sou nova aqui no YouTube, então qualquer interação com o vídeo me dá uma ajuda enorme e não te custa nada. Se você não me conhece, mas gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, botão vermelho, todo mundo conhece a dinâmica. E se você quer acompanhar um pouco mais da minha vida, todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, junto com a receita do biscoito. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!